Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João. Alguns utilizam a expressão São João, não há nenhuma dificuldade nessa expressão também. Capítulo 3, a partir do verso 22. Nós vamos ler do 22 até o 30. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 22 até o verso 30. Nós meditamos no domingo passado, do verso 17 até o verso 21, domingo retrasado apenas o versículo 16. Nessas duas últimas mensagens nós vimos Cristo como sendo a perfeita e fiel expressão do amor de Deus, e vimos obviamente vários aspectos dessa afirmação, e hoje então nós daremos sequência às nossas exposições aqui pela manhã, aos domingos, no Evangelho de João. João 3, do 22 ao 30 diz assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Jesus respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao presbítero Jorge que nos eleve a Deus em oração nesse momento. Grande Deus, santo e soberano Senhor, nós vimos a tua presença neste momento, clamando. Amém. Meus amados irmãos, João Batista, nesse texto, volta à cena. Precisamos aqui rememorar um pouco, reavivar a nossa memória. O Evangelho de João começa falando a respeito do Verbo que se fez carne, de Cristo Jesus como sendo, o Deus que habitou entre nós, que tabernaculou entre nós, o Deus soberano, dizendo que Ele não apenas é o Deus que se fez carne, mas Ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava no início, estava no princípio, tudo do que foi feito por Ele se fez. E aí a narrativa, ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, começa a falar de João Batista. E nós sabemos que João Batista é um personagem extremamente importante. Alguns dizem o último profeta no modelo do Velho Testamento. E ele inclusive usa essa palavra que é o que vai aplanar os caminhos, aquele que é o arauto, que vai anunciar a vinda do rei. Os irmãos lembram que lá, volta do versículo 8, 9, eu não me recordo exatamente agora, o verso, deixa eu só achar aqui, ele é inquirido, os irmãos lembram que os judeus mandam uma comitiva diplomática para perguntar, se ele era o Cristo, para sondar, para saber quem era João. E ele então vai dar esse testemunho a respeito dele, eu não sou o Cristo, ele repete isso aqui. E aí depois que João dá esse testemunho, depois que outros discípulos se achegam a Cristo a partir do ministério de João Batista,
na narrativa do Evangelho, João Batista meio que sai de cena. E aí nós somos agora apresentados e ficamos apenas com a figura do Senhor Jesus. Aí nós vamos para a festa, não é? As bodas em Caná da Galileia. O ministério do Senhor Jesus começa, o ministério propriamente dito do Senhor Jesus começa. Aparentemente, quando nós fazemos essa leitura sequenciada, seguindo a linha aqui apresentada pelo evangelista, pode parecer que, como agora nós estamos falando de Jesus desde do final do capítulo 1, capítulo 2, dando sequência, é como se João Batista deixasse de existir. Mas ele não deixou de existir, e não apenas não deixou de existir, como ele continua o seu ministério paralelo ao ministério do Senhor Jesus. É isso que nós somos apresentados aqui nesse texto. O texto diz que João Batista continuava a batizar, continuava a pregar. O texto diz que o Senhor Jesus, através dos seus discípulos, continua também o ministério do batismo. Eu queria refletir hoje com os irmãos e com a igreja a partir da última expressão do texto que nós lemos hoje, essa que se encontra aí no versículo 30. A partir do versículo 30, propriamente dito, quando João Batista, falando para os seus discípulos, foi por eles inquirido, ele diz, e aqui resume muito bem o que ele pensa, o que ele estava expondo aos seus discípulos, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. É sobre essa ideia que eu gostaria de compartilhar com a igreja e com os irmãos nessa manhã. Convém que Cristo cresça e que todos nós sejamos bem pequenininhos na presença do Senhor Jesus. Sejamos diminutos diante daquele que é absoluto, diante daquele que é soberano, diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. E vamos analisar aqui a primeira cena, o primeiro momento, sempre nessa perspectiva, que ele cresça e que eu diminua. Na realidade, o texto fala e começa a falar aqui a respeito do batismo. E aí eu queria destacar essa importância do batismo. Veja, quando a gente vai lendo aqui, desvendando esses versículos, não é, do 22 em diante, nós vamos encontrar algumas informações bastante interessantes. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então, a primeira informação que eu destaco aqui sobre o batismo é que o Senhor Jesus continua o ministério de batismo que João Batista fazia, não é? Um outro texto vai dizer que ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Ao que tudo indica, esse batizar aqui do Senhor Jesus é através de discípulos que já estavam o seguindo. Nós temos o exemplo dos apóstolos que já estavam seguindo ao Senhor Jesus, descrito aí nos versos anteriores, nos capítulos anteriores. E o texto diz então que João também estava batizando. Veja, ministérios paralelos, e o batismo está presente tanto na perspectiva aqui do ministério de Cristo, como na perspectiva do ministério de João Batista. Então o texto diz que João também estava batizando em Enom, perto de Salim. Ele dá informação aqui geográfica. Uma outra informação aqui interessante é que esse lugar era um lugar onde tinha muitas águas, muitas fontes. Aqui se discute mais uma vez a questão da forma como se é batizado. Obviamente que nós somos presbiterianos e defendemos o batismo por aspersão, mas não seria impossível de perceber aqui uma possibilidade até do uso dessas águas para um batismo por imersão. Por incrível que pareça, o reformador João Calvino, é João demais, né? O reformador João Calvino, ele comentando esse texto, ele tem essa percepção de que talvez há uma probabilidade de que aqui ele estava no lugar onde tinha muitas águas para poder fazer uso dessas águas para o batismo. E aí surge uma discussão entre os discípulos de João e um judeu. Esse é um outro dado interessante, porque dentro do sistema judaico, Levítico já fala sobre isso,
O batismo já existia. Nós não podemos pensar no batismo como sendo uma novidade criada por João Batista. O aspergir, o lavar, o purificar, não apenas do sacerdote. No Velho Testamento, meus amados irmãos, quando os sacerdotes iam ser consagrados, eles passavam por um banho que simbolizava justamente a purificação da sua vida. Os utensílios que eram utilizados no templo passavam por uma lavagem, por um banho, por um baptizo, ou a expressão lá do hebraico, a ideia do lavar, a ideia do jogar água sobre, a ideia do imergir, todas essas ideias estão presentes, etimologicamente falando, no termo expresso. O judeu, então, vê aquilo, percebe que aquilo faz parte da cultura judaica e trava-se ali, então, uma discussão a respeito disso. Então, veja que dentro do ministério cristão, dentro do ministério de Cristo e dentro do ministério de João Batista, o batismo ele tem um aspecto predominante, ele tem um aspecto importante, ele não é desprezado, ele não é menosprezado, ao contrário, ele se torna um sacramento, ele se torna uma ordenança. O próprio Senhor Jesus, para que o exemplo fosse dado, ele também é batizado por João Batista. Mas o que é que nós enxergamos nessa perspectiva do batismo, atrelando isso à ideia de que convém que ele cresça e que eu diminua? Eu disse aos irmãos que eu queria trabalhar o texto nessa perspectiva. E aí eu olho para o batismo e percebo aqui o batismo como sendo aquilo que representa a purificação da nossa vida. Porque a existência da água traz-nos essa ideia da purificação. Eu pergunto aos irmãos, aquele que não tem pecado, aquele que não tem sujeira, aquele que não precisa de purificação, não é? Ele se enquadraria nesse aspecto? Obviamente que não. Se existe a necessidade da purificação, é porque existe o pecado. E antes que você pense assim, mas pastor, o Senhor Jesus, ele também foi batizado e ele não tinha pecado. Isso é fato, isso é verdade. No caso específico de Cristo, é para que o exemplo seja dado e para que a gente possa seguir o exemplo do Senhor Jesus. Mas o batismo nos ensina que nós somos pecadores. O batismo nos ensina que nós precisamos do arrependimento. O batismo nos coloca no verdadeiro lugar que é o nosso lugar, o lugar de pessoas que carecem, que precisam, que necessitam do lavar regenerador de Deus na nossa vida. Obviamente que o batismo em si não traz salvação. Ele traz essa simbologia, é esse rito de iniciação, é essa perspectiva através do rito estabelecido aqui nos primórdios da igreja cristã, para que todos nós tenhamos a plena consciência que agora, nesse gesto e nesse ato de obediência a Deus, nós estamos buscando essa purificação na nossa vida, nós estamos como que afirmando, nós precisamos do lavar regenerador do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. É por isso que convém que ele cresça e que eu diminua, porque mesmo que eu queira, eu jamais serei capaz de chegar à estatura do meu Deus, eu jamais serei capaz de chegar à estatura de Cristo Jesus. Na sua plenitude, não. Nós buscamos isso, nós almejamos isso, nós trabalhamos para isso. Mas, infelizmente, o pecado é uma realidade na nossa vida. O pecado é uma realidade no nosso coração. E o batismo, portanto, ele carrega consigo essa simbologia muito forte do lavar regenerador. Ele carrega consigo a ideia da purificação. A ideia de alguém que e a purificação está atrelada ao arrependimento. Lembremos da mensagem ou do conteúdo principal da mensagem de João Batista. O conteúdo principal da mensagem de João Batista não era o batismo, apesar dele ser conhecido como João, o que batiza. Mas o teor principal da sua mensagem é arrependei-vos e crede. É chegada a hora. Eu estou anunciando o Filho de Deus. E eu preciso me arrepender porque a sujeira do pecado está presente na minha vida.
Eu preciso me arrepender porque essa é uma realidade da qual nenhum de nós pode fugir. Veja, meus amados irmãos, que todas as vezes que nós queremos crescer enquanto humanidade, que nós começamos a achar que nós somos mais do que nós somos, nós começamos a cometer os mais terríveis pecados, os pecados mais vis, não é? Há quem advogue hoje a salvação do mundo a partir da ciência, há quem advogue hoje a salvação do mundo a partir da educação, há quem advogue hoje a salvação do mundo a partir da cultura. Todos esses discursos são muito bonitos, mas eles são vazios em si, porque a ciência já provou que pode ser usada para o mal, não é? Eu sempre gosto de citar a Alemanha nazista. Lá tinham muitos cientistas e muitas experiências científicas. Lá tinha religião, lá tinha universidades, filósofos, educação, e tudo isso foi comprometido por um sistema de governo vil, mau, por uma razão muito simples: nós somos pecadores, nós precisamos nos arrepender, e a salvação do mundo, aquilo que de fato pode fazer diferença na nossa existência e na nossa vida, não vai vir de outro lugar, por mais importante que ele seja, por mais nobre que ele seja, por mais interessante que ele seja, não vai vir de outra pessoa e de outro lugar, senão de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E João Batista, como aquele que inicia e anuncia esse ministério do Senhor Jesus, ele chama a nossa atenção, a atenção da igreja, do povo que ali o ouvia, e as suas palavras reverberam até os dias de hoje, e nos alcança também a necessidade do arrependimento, a necessidade do reconhecimento que nós somos sujos e precisamos da purificação de Deus na nossa vida. O batismo se apresenta como um grande rito de passagem, como uma grande simbologia disso, pegando a ideia da consagração já do Velho Testamento, apresentando agora uma forma cristã e mostrando que Cristo é aquele que de fato vai produzir essa transformação. Falando inclusive o Novo Testamento agora do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Há aquele que vai batizar com água, há aquele que batiza com o Espírito. A ideia do lavar regenerador. Quem é que nos convence do pecado? Quem é que nos convence do juízo? Quem é que nos convence das coisas erradas? Eu amo a apologética, eu amo estudar, eu amo ler, eu incentivo todas as pessoas para que assim façam. Como é bom se tivéssemos na igreja mais pessoas que gostassem de estudar, que se preparassem, que estivessem na academia evangelizando, fazendo a diferença, sendo sal e luz do mundo. Eu, inclusive, tenho dito, nos últimos dias, eu tenho tido essa percepção e tenho dito a quem posso, e repito aqui para os irmãos, que hoje o grande campo missionário que se apresenta à igreja cristã é a academia. E eu não falo, e quando eu falo da academia, do ensino formal, não estou falando apenas do ambiente universitário, mas de todos os setores, todos os graus, né? Todos os níveis possíveis. Você pode amar tudo isso, você pode se preparar para tudo isso, mas aí a gente vai, de repente, estabelecer uma conversa, sei lá, alguém que você conhece que é ateu, alguém que você conhece que, por exemplo, não acredita nessa história de pecado, alguém que você conhece que segue uma agenda libertina, uma agenda pagã, uma agenda de vida anticristã, alguém que na vida segue um modelo que não é o modelo bíblico. Você se prepara intelectualmente, você vai ser capaz de discutir com aquela pessoa. Mas tem um detalhe aqui que nós não podemos esquecer. Quem é que vai convencê-la? São os nossos argumentos, por mais interessantes que eles sejam. Quem é que vai convencê-la? É a nossa capacidade, é a nossa dialética. Quem convence o homem, meus amados irmãos, do juízo e do pecado e das coisas erradas? O Espírito Santo de Deus. Cristo batiza com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove esse lavar regenerador
que nós precisamos na nossa vida. É por isso que a gente sempre precisa dizer, importa que ele cresça e que eu diminua, porque eu sou um mero pecador. Eu sou alguém carente, necessitado, e carente e necessitado a ponto de não ter a capacidade de produzir por mim mesmo, através daquilo que se chama meritocracia, a solução para os meus problemas espirituais. Nós precisamos e necessitamos totalmente de Deus. Esse é um ponto a ser estabelecido. Mas uma coisa também que me chama a atenção, e esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Primeiro foi a importância do batismo com esse lavar regenerador na nossa vida. O segundo é que nessa discussão entre os discípulos de João e esse judeu aqui apresentado, a gente percebe aqui, salta aos nossos olhos, meio que uma disputa entre os discípulos de João com Jesus, como se eles estivessem dizendo, olha, Jesus também está batizando. Mas foi João que começou a batizar, não é? João é o primeiro. Na realidade, lá atrás, João diz, eu não tenho a primazia, apesar de ter sido o primeiro a ter nascido, ele vem antes de mim. Por quê? Porque ele é o alfa e o ômega, porque ele é e sempre será. Porque a sua descendência não é chamada por Abraão tão somente, mas ela é percebida desde a eternidade. Isso a gente já viu lá atrás. Mas há como que uma disputa, não é? Veja, verso 25, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, não é? A respeito da purificação, desse ato do batizar. E foram até João, então resolveu o problema. É um ato natural, os discípulos vão até o mestre. O que é que o mestre tem a nos ensinar? Não é? O que é que o nosso pastor tem a nos instruir? O que é que ele pode nos falar a respeito dessa controvérsia que aqui surgiu? Mas eles levam a questão para João. Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Os irmãos percebem uma disputazinha aqui nessas falas? É como dizer assim, ó, todo mundo está indo para lá, ele também está batizando. É como se assim, está esvaziando o nosso movimento. Ele está ganhando da gente, lá está tendo mais gente e aqui está tendo menos gente, não sei, né? Ele está fazendo o que o Senhor fazia, mestre, e o Senhor é quem tem primazia. Eu percebo na abordagem dos discípulos de João Batista aqui, esse incômodo, não é? Com o crescimento do ministério de Cristo Jesus. E aí, mais uma vez, nós temos uma aula de João Batista, que vai ser resumida no versículo 30, importa que ele cresça e que eu diminua. Isso vai se dar quando essa ignorância aqui dos discípulos apresentada se dissipar, que muitas vezes pode ser uma ignorância presente na nossa existência também. Mas João Batista tem um ministério de fato fantástico, porque ele não muda uma vírgula sequer do testemunho que ele já tinha dado anteriormente. Ele se mantém fiel, ser fiel até a morte, não é? Lembre-se de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que pode ser aplicado ao ministério e à nossa vida cristã de um modo geral. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. João Batista era o dispenseiro, era o mordomo, cuidava da dispensa, tinha uma atividade, uma obra naquele momento que não era propriamente sua, ele era tão somente um mensageiro de Deus. Mas todas as vezes que nós perdemos essa perspectiva de que nós somos servos, nós somos tomados de uma ignorância tal, uma imbecilidade tamanha, que nós somos capazes de achar que podemos disputar com Cristo. Podemos ensinar a Deus. Podemos dizer a Ele o que tem que ser feito. É como se nós crescêssemos tanto na nossa mente, na nossa ignorância, no nosso coração egoísta, na nossa perspectiva meramente humana, a ponto de imaginarmos, pensarmos, conjecturarmos a possibilidade, por mais ridícula que essa possibilidade seja,
Por mais imbecil que essa possibilidade soe aos nossos ouvidos, nós que conhecemos a Deus, mas existem pessoas que imaginam, que pensam que pode ser maior do que Deus, ou iguais a Deus, ou ensinar a Deus o que Ele tem que fazer, ou determinar a Deus o que Ele precisa fazer. Como se estivéssemos numa disputa. Não há disputa entre o Criador e a criatura. E se você não acha que é, e eu estou usando essa expressão para que a gente possa refletir com mais profundidade, imbecilidade da nossa parte, imaginarmos que nós podemos competir com Deus, você imagine um vaso de barro, dizendo ao oleiro o que é que o oleiro tem que fazer com ele. Essa possibilidade existe, meus amados irmãos. Vaso pode dizer ao oleiro o que tem que fazer. Imagine o oleiro terminou um vaso. Ele vai pegar aquele vaso, ele vai colocar água naquele vaso, ele vai colocar plantas e flores naquele vaso, e o vaso vai chegar para ele e dizer: me desculpa, oleiro, mas eu não quero ser usado para isso. Quem manda na minha vida de vaso sou eu. Eu vou ser usado para outra coisa. Eu não quero ficar aqui na sala, eu quero ir lá para o corredor. Eu não quero ficar aqui nessa mesa, eu quero ir para aquele outro móvelzinho lá. Irmãos, isso soa ridículo, é caricato. Mas é para que a gente entenda como é ridículo os discípulos tentarem aqui estabelecer um nível de competição com o Senhor Jesus. É por isso que João, na sua fidelidade ministerial, repete as mesmas palavras. Eu já disse, eu já deixei claro para todos vocês, Ele é o Cristo, Ele é a luz do mundo, Ele tem a primazia, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele está no início, Ele está no fim, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Salvador. A honra, a glória, o louvor devem ser dados a Ele. Nós somos simplesmente servos, vasos na mão do oleiro. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Quem somos nós, meus amados irmãos, para dizer a Deus o que Ele tem que fazer? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele? Os desígnios de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos. Nós não temos a menor capacidade, a menor condição de chegarmos a eu não sei nem medir, mensurar o tanto que nós poderíamos nos aproximar de Deus. Na realidade, tudo aquilo que nós temos de Deus na nossa vida é porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. É porque aprouve a Ele que hoje eu e você pudéssemos amar, porque Ele é amor. Aprouve a Ele que eu e você pudéssemos ter criatividade. Está lá o Mateus desenhando, colocando a sua criatividade. As irmãs aí no artesanato. Não é? Cada um fazendo os seus trabalhos manuais, o escultor fazendo a sua escultura belíssima. A arte enche os olhos. Obviamente que eu estou falando da arte que eu entendo como bela, como arte de verdade, e não chamo de arte aquilo que hoje alguns denominam como arte. Esse é um tema que merece o nosso estudo, que merece o nosso aprofundamento. A estética tem sofrido terrivelmente nos dias atuais. Mas tudo isso é possível, eu posso criar, eu posso construir uma casa, eu posso dar uma fachada, eu posso fazer uma arquitetura bonita, eu posso trabalhar um design, eu posso fazer tudo isso, eu posso costurar uma roupa, eu posso pintar um quadro. Porque Deus é o Criador de todas as coisas e Ele me fez a sua imagem e semelhança. Não tem design que se compare a Deus. Não tem. Você vai pegar um simples besouro e você vai analisar o design daquele besouro. A aerodinâmica daquele besouro que voa. Por mais elaborada que seja hoje as ciências, a aerodinâmica, por exemplo, e outras mais, o que é que nós fazemos? Nós repetimos aquilo que já existe. Nós repetimos aquilo que já existe.
O homem construiu o avião, não é? E colocou no avião asas. Por que será? Será que a gente tem algum exemplo de algum ser que voa e que tem asa e que veio antes do avião? Estou falando uma coisa aqui até boba, simples, mas que às vezes falta-nos a percepção de enxergar isso. É por isso que João Batista tem uma frase que ele diz aqui que eu acho fantástica, não é? Veja aí o verso 27, ele diz assim: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O conhecimento científico existe porque nos foi dado do céu. A origem está no céu. A fonte está no céu. Quanto mais próximo do céu eu estiver, mais bem-sucedido eu serei. Se você tiver dúvida disso, obviamente que as narrativas que existem hoje, antirreligiosas, anticristianismo, provavelmente o seu professor não vai comungar dessa ideia que eu estou compartilhando. Faça uma pesquisa. Veja onde a ciência surge, de onde ela deriva. Sei lá, vai para... O que é que tem hoje muito avançado? Genética. A genética está bastante avançada, né? Tem alguns exames hoje que você faz, que mexe com a genética, que você vai ter uma probabilidade quase de 100% se você vai ter um determinado tipo de câncer ou não. Começou aonde esse estudo? Vocês lembram ou não? Com quem e aonde? Tem igreja envolvida? Tem religião envolvida? Tem alguém que orava e que meditava na Bíblia? E aí eu acredito plenamente que foi dado essa capacidade do céu para que a pessoa começasse a desenvolver isso. Como continua sendo dada essa capacidade do céu. Seja naquilo que nós chamamos de graça comum, que atinge todos os homens. Estuda, pesquisa. Homens, mulheres aí que receberam o prêmio Nobel ou Nobel, quantos acreditavam em Deus? Os grandes expoentes da física, da matemática. Eu não estou falando dos mais atuais, eu estou falando daqueles que lançaram os postulados. Daqueles que, diante de quem a coisa foi construída, homens que carregaram outros nos ombros, de tão profundos e competentes que foram. Dos grandes filósofos da humanidade. Analisa e vê se há algum vestígio de Deus, de fé. Vai para a legislação. Se você não quiser ir para o campo das ciências mais relacionadas à natureza, vai para o campo do direito. Estuda o direito hebraico e você vai se admirar, como no direito hebraico nós já temos uma legislação extremamente avançada para a sua época e justa. O que hoje se requer de justiça nós já alcançávamos quando a legislação foi dada. Por onde? De onde? Qual a origem? De Deus. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Eu falava no domingo passado, aproveitando até aquele estudo de Jorge, usando já o material que ele me passou, que uma das reivindicações do movimento feminista, ainda na primeira onda, era o direito das mulheres pela herança. Pasmem os irmãos, mas no mundo jurídico, até bem pouco tempo, eu estou falando de coisa de 2 séculos, talvez, para trás aí, as mulheres, se o pai morresse, a mãe morresse, e ela não tivesse irmãos, elas não recebiam herança. Eu pergunto, é justo que as filhas lutem por essa herança? Eu acredito que todos nós vamos chegar à conclusão de que é justo. Essa legislação, ela é uma conquista recente. Será que, ao analisar a história da humanidade, encontramos vestígios de alguma legislação que já apontava para isso que é justo? Aí você vai lá para Moisés, e quando Moisés é apresentado essa questão, o texto diz claramente que ele ora a Deus. Veja, vou voltar aqui para o texto.
Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O texto diz que Moisés ora para Deus e Deus diz, é justo. Elas precisam, as filhas precisam, e é justo que elas recebam a herança. Dê a herança a elas. Se nós fôssemos mais bíblicos, nós não precisávamos da primeira, da segunda e muito menos da terceira onda do feminismo. Bastava aplicar a Bíblia. O problema é que nós nos orgulhamos demais como seres humanos. Nós vamos nos afastando de Deus. E aí nós esquecemos dessa afirmação. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nós começamos a crescer e começamos a diminuir a Deus. Não é isso que tem sido feito nos nossos dias? A palavra de Deus tem sido diminuída, a palavra de Deus tem sido ridicularizada, a pessoa de Deus tem sido diminuída, a pessoa de Cristo tem sido ridicularizada, meus amados irmãos. Mas o testemunho de João Batista continua o mesmo. Importa que ele cresça e que eu diminua. E eu fecho reafirmando algo que eu já comecei a dizer. Não é? Porque João vai trabalhando, olha, aquilo que eu disse, que eu testemunhei, eu repito, é a mesma coisa. Nada nós recebemos que não seja de Deus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e escuta, se alegra por causa da voz do noivo. Né? E Cristo é o noivo. Eu não sou o noivo, você não é o noivo. A igreja é a noiva e ele é o noivo. Nós não somos donos da igreja. Nós não somos senhores da igreja. Nós não somos criadores da igreja. Cristo é o Senhor, Cristo tem a primazia, Cristo é o noivo. No máximo, o que é que nós podemos fazer? Nos alegrar com a alegria de Cristo. É isso que João Batista está dizendo. E ele diz que essa alegria já se cumpriu nele. João era um homem pleno, satisfeito, amor próprio, facilmente enxergado em João. João era um homem feliz e alegre. Veja, a humanidade busca alegria. Ou não? A humanidade deseja alegria ou não? Mas onde é que nós estamos buscando a alegria enquanto humanidade? Onde as pessoas estão buscando ser felizes? O problema é esse. João encontra a sua satisfação. João encontra a sua alegria no único lugar que nós podemos encontrar essa alegria de forma plena. Em Deus, sabendo qual era a sua função. Eu sou um vaso com a função X e não existe nada melhor do que eu fazer aquilo para o qual eu fui criado. Não existe nada que vai me dar mais alegria e satisfação de eu realizar aquilo para o qual eu fui criado, para o qual eu fui destinado. Todas as vezes que nós lutamos contra isso, nós lutamos contra a felicidade. Nós lutamos contra a plenitude. Nós lutamos contra a alegria. E o que não faltam, ou o que não falta nos nossos dias, são ladrões de alegria. São ladrões de felicidade. Não se engane, não abra a porta para esse tipo de gente. Não abra a sua mente para esse tipo de filosofia que rouba a alegria, que diz que você tem um destino que não é o destino que Deus reservou e preparou para a sua vida, meu irmão. Foge disso, sai fora disso. Veja, a tentação aqui para João, ela existe. Ora, ele é um mestre, ele já tem seguidores, é alguém que já tem proeminência. Ele podia dizer agora, poxa vida, nas redes sociais da época de João, se fôssemos transferir, não é, a nossa época para dele e vice-versa, ele já é alguém que tem vários seguidores. Ele já é um influenciador social ou não? Vocês encontram aqui em João essa perspectiva da influência? Eles estavam discutindo sobre algo. Há uma controvérsia. Eles vão ouvir a voz de quem? De João Batista. Eles vão ouvir aquele que vai influenciá-los. Se João Batista tivesse vivido nos nossos tempos, provavelmente ele teria aí vários seguidores nas redes sociais. Um influenciador digital, né? Assim que nós chamamos nos nossos dias, não é? Mas ele não se deixa contaminar, ele não sobe no salto, não é? Na linguagem do futebol, quem gosta de futebol sabe disso.
Quantas e quantas vezes nós já tivemos aí times que, no papel, como a gente diz, são times fantásticos. Que é impossível aquele time, de tão bom que é, perder do outro time. Mas perde. Perde por quê? Porque os caras, às vezes, subiram no salto. É a historinha lá da tartaruga e do coelho, né? Não tem uma historinha de criança, né? Da lebre, que a lebre vai, uma corrida, né? E vai na frente, só que ela é tão veloz que ela decide parar, tirar uma soneca. Enquanto isso, a tartaruga, devagar e sempre, consegue chegar na frente. Pela soberba, né? Pelo orgulho, porque a outra se achou demais. João, ele sofre essa tentação nesse momento. Mas o que é que ele diz aqui? Olha só. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Lembremos, irmãos, que João Batista aqui, ele já se encaminha para o final do seu ministério. E nós sabemos que o final da sua vida não foi um final que, sei lá, desejássemos, né? Teve sua cabeça cortada, né? Ele ainda, o texto diz isso, né? Ele ainda não havia sido preso. Está aí no verso 24. Aí a gente vai para os apóstolos presos, aprisionados. Eu falei, hoje de noite a gente vai falar de Filipenses, lembra de Atos 16? Paulo, Silas presos, açoitados, aprisionados, o perigo de morte no calabouço. O que é que eles estavam fazendo? Orando e louvando a Deus. É a alegria em meio às lutas da vida. Por quê? Porque essa alegria vem de Deus. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Quando a nossa alegria está fundamentada, respaldada em Cristo, não há quem possa roubá-la. Não há quem possa tirar a alegria de você. Não há. Você vai ser uma pessoa bem-aventurada. Você vai ser uma pessoa plena. E aí nós vamos viver a nossa vida para Deus. É isso que vai nos satisfazer. Porque se eu viver a minha vida para o trabalho, em algum momento eu vou ser decepcionado. Se eu viver a minha vida única e exclusivamente para a minha família, em algum momento eu vou ser demandado de uma forma negativa também. Mas quando nós vivemos a nossa vida para Deus, as coisas são diferentes. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós lemos isso. Ele é o Alfa e o Ômega. A Ele devemos a honra, a glória. Deus é o primeiro de todas as coisas. Lembre-se de Isaías 44, verso 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Romanos, que eu já citei, capítulo 11, versículo 36, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Que ele cresça, que eu diminua. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Amém.